Capítulo 30 – Verdades Bíblicas. Vamos ajudá-lo a obter uma compreensão básica das verdades fundamentais da fé cristã, para que possa construir uma base sólida. 30.1 Pecado. Pecado é qualquer coisa que seja contrária a Deus. Então é fazer e até pensar qualquer coisa que não seja perfeita e santa. Cada um de nós é pecador. Está em nossa natureza. Nenhum pecado é maior que outro aos olhos de Deus. Pecado é pecado. O pecado é o que nos separa de Deus e nos impede de viver com Ele no céu. Às vezes, você verá a nossa natureza pecaminosa referida na Bíblia como carne ou natureza carnal. Porque pecado é o que nossos corpos querem fazer. Mas há boas notícias: Deus cuidou do nosso problema de pecado, enviando Jesus para morrer pelos nossos pecados. Isto é o que a nossa natureza pecaminosa deseja fazer, o mal. A natureza pecaminosa deseja fazer o mal. Quando vocês seguem os desejos da sua natureza pecaminosa, os resultados são muito claros: imoralidade sexual, impureza, prazeres lascivos, idolatria, feitiçaria, hostilidade, brigas, ciúmes, acessos de ira, ambição egoísta, dissensões, divisões, inveja, embriaguez, festas desenfreadas e outros pecados semelhantes a esses. Deixem-me dizer novamente, como já disse antes, que quem vive esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. Gálatas 5, 17, 19 a 21 Nova Tradução Viva. Primeiro vem a tentação, depois a luxúria e o desejo por aquilo com que somos tentados, e então o pecado é concebido. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então a concupiscência, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, produz a morte. Tiago 1, 14 a 15. O pecado, chamado de iniquidade e carne, nos separa de Deus. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías 59, 2. Pois a inclinação da carne é morte. Porque a inclinação da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode estar. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, 6 a 8. O Espírito de Deus veio sobre Zacarias, filho do sacerdote Joiada. E ele se pôs em pé sobre o povo e lhes disse: Deus diz, porque vocês desobedecem aos mandamentos de Yahweh, de modo que não podem prosperar. Porque vocês abandonaram Yahweh, ele também os abandonou. 2 Crônicas 24, 20. Como somos todos pecadores e Deus nos ama, ele cuidou do nosso problema de pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Esta justiça é dada mediante a fé em Jesus Cristo a todos os que creem. Não há distinção entre judeus e gentios, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, e todos são justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que vem por Cristo Jesus. Deus ofereceu Cristo como sacrifício de propiciação, mediante o derramamento do seu sangue, para ser recebido pela fé. Romanos 3, 10 a 12, 22 a 25 Nova Versão Internacional. 30.2 Amor de Deus. 30.2.1 Amor. O amor é o tema principal de toda a Bíblia. O amor é a razão e a motivação por trás das ações de Deus. Deus não precisou criar nenhum de nós. Ele é perfeito e não precisa de nossa companhia. Ele nos criou porque quis. Foi o seu prazer. Depois de criar Adão, ele proclamou que isso era muito bom. Deus criou você especificamente porque lhe deu prazer fazê-lo. Ele te ama muito. Até a ira de Deus se origina do amor. Para uma criança, a disciplina parece ser o resultado da raiva. Mas para os pais, a disciplina é feita por amor.
Os pais desejam o melhor para seus filhos e querem afastá-los do perigo ou da dor. É o mesmo com Deus. Ele quer o melhor para nós. Ele sabe que uma vida pecaminosa não será satisfatória e levará a todo tipo de desespero. Desde o início, antes mesmo de Deus criar Adão ou qualquer um de nós, Deus sabia que iríamos pecar. O plano de Deus para nos redimir do pecado é o testemunho máximo do seu amor. Porque Ele nos ama, Ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Ele planejou isso com antecedência, sabendo perfeitamente que todos nós pecaríamos. O amor de Deus não pode ser comparado à forma como conhecemos o amor. Colocamos todos os tipos de condições no amor. Geralmente esperamos amor em troca. Também negamos o amor às pessoas que desprezamos. Este não é o caso de Deus. Deus é amor perfeito que é completamente incondicional. O tipo de amor de Deus é sacrificial, não cheio de medo, não exige nada em troca e não guarda nada contra você. Este é o tipo de amor que Jesus falou sobre nós lutarmos. Quando você ler a Bíblia, leia sabendo que tudo vem de um lugar de amor perfeito e divino. Deus é amor perfeito. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto o amor foi aperfeiçoado entre nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo. Porque qual ele é, também nós somos neste mundo. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. Aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4, 16 a 19. Deus demonstrou seu amor por você, enviando Jesus para morrer pelos seus pecados, para que você pudesse ter a vida eterna. Neste versículo, você sabe que o Filho unigênito de Deus é Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Deus mostrou que nos ama incondicionalmente, ao enviar Jesus Cristo para morrer por nós, enquanto ainda éramos pecadores. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, 8. O apóstolo Paulo compartilha a definição de amor de Deus, nestes versículos. O amor é paciente e bondoso. O amor não inveja. O amor não se vangloria, não se orgulha, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Agora, porém, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. O maior destes é o amor. 1 Coríntios 13, 4 a 7 e 13. 30.2.2 O Evangelho. O Evangelho, as Boas Novas, ou a salvação, referem-se à obra que Jesus fez para salvar a nós, pecadores. Porque o nosso problema de pecado nos mantém separados de Deus, Deus criou um caminho para sermos salvos e vivermos com Ele por toda a eternidade. Lembre-se de que o castigo pelo pecado é a morte, e somente um sacrifício perfeito pode expiar o pecado. Assim, Deus enviou seu Filho Jesus do céu à terra, para viver como um ser humano perfeito e sem pecado. Então Jesus foi crucificado e morreu pelos nossos pecados. A boa notícia é que Jesus não permaneceu morto. Ele ressuscitou do túmulo e agora reina no céu. Se você decidir acreditar, a boa notícia é que você está salvo. Esta escritura resume o que Jesus fez por você, para salvar sua alma. É uma das escrituras mais citadas na Bíblia. O Filho único de Deus é Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3, 16 a 17. O apóstolo Paulo chama o que Jesus fez por nós de boas novas.
Agora, irmãos, eu vos declaro o evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis firmes. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, mas alguns já dormiram. Depois apareceu a Tiago, depois a todos os apóstolos, e por último a mim, como ao nascido a tempo. 1 Coríntios 15, 3-8. O discípulo de Jesus, Lucas, reitera que foi testemunha ocular das boas novas. Jesus realmente fez o que disse que iria fazer. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, pregando boas novas de paz por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém. Ao qual também mataram, pendurando-o num madeiro. Deus o ressuscitou ao terceiro dia e o permitiu ser manifestado, não a todo o povo, mas às testemunhas previamente escolhidas por Deus, a nós, que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. E nos ordenou que pregássemos ao povo, e testificássemos que este é o que foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Atos 10, 36, 38-42. 30.2.3 Graça. Grace está recebendo algo que não merecemos. É uma bênção em vez de um castigo. Não merecemos viver no céu porque somos pecadores. Em vez disso, merecemos a morte e o inferno. Somos salvos, e podemos viver com Deus no céu pela graça de Deus. Não é algo que possamos alcançar, trabalhar, lutar ou ganhar. A graça é dom de Deus. Somente Jesus merece viver no céu porque Ele é perfeito e santo. Com graça, Deus está nos tratando da maneira que Jesus merece ser tratado. Como somos pecadores, o que merecemos é a morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6, 23. Somos salvos pela graça de Deus, porque Ele é rico em misericórdia. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, demonstrada em bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 4-5, 7-9. Deus não nos salvou porque merecemos. Ele nos salvou para nos mostrar sua graça. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa. Ele fez isso, não porque merecêssemos, mas porque esse era o seu plano desde os tempos antigos, mostrar-nos a sua graça por meio de Cristo Jesus. 2 Timóteo 1, 9 Nova Tradução Viva. Porque somos salvos pela graça, temos uma herança de Deus. Louvado seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais por estarmos unidos a Cristo. Louvamos a Deus pela gloriosa graça que Ele derramou sobre nós, que pertencemos ao seu Filho amado. Ele é tão rico em bondade e graça, que comprou a nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou os nossos pecados. Além disso, por estarmos unidos a Cristo, recebemos uma herança de Deus, pois Ele nos escolheu de antemão e faz com que tudo funcione conforme o seu plano. Efésios 1, 3, 6-7, 11 Nova Tradução Viva. 30.2.4 Misericórdia. Misericórdia é não conseguir o que merecemos. É como um cartão para sair da prisão. Cada um de nós é responsável perante Deus que nos criou. Ele diz que o castigo pelo pecado é a morte. Já aprendemos que cada um de nós é um pecador. Portanto, cada um de nós merece morrer e passar a eternidade no inferno.
Deus mostra sua misericórdia ao nos salvar desta morte certa. Deus puniu seu Filho Jesus pelos nossos pecados em vez de nos punir. Cada um de nós tem que tomar a decisão de aceitar ou não sua misericórdia. Espero que você escolha acreditar na obra que Jesus fez para salvá-lo. A misericórdia de Deus é o que perdoa os pecadores. Como somos pecadores, nosso castigo é a morte, mas Deus nos salvou. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 56 a 57. É pela misericórdia de Deus que somos salvos, e não por algo que nós mesmos tenhamos feito. Mas quando se manifestaram a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Tito 3, 4 a 6. Deus mostra misericórdia para conosco, os injustos, e nos perdoa. Abandone o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele, volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoa generosamente. Isaías 55, 7. 30.3 Atos de fé. 30.3.1 Arrependa-se. Arrependa-se significa afastar-se. Quando você percebe que fez algo errado, ou que magoou outra pessoa, e decide não agir mais dessa forma, isso é arrependimento. Num sentido mais amplo, o arrependimento é abandonar o nosso comportamento pecaminoso e voltar-nos para Deus. Muitos de vocês podem pensar que isso significa que precisam se consertar e limpar a bagunça que fizeram em suas vidas, antes de poder seguir a Deus. Não. Deus ama você, e Jesus já morreu por você, enquanto você ainda é um pecador. Deus sabe que não podemos alcançar seus padrões sagrados sozinhos. Reconheça seus pecados diante de Deus, e diga a Ele que você sente muito e deseja segui-lo. Ele será fiel e ajudará você. Você só precisa se aproximar de Jesus com um coração arrependido. Jesus veio para nos chamar, pecadores, ao arrependimento. Nestes versículos, fez-se um grande banquete refere-se a um banquete para Jesus. Levi preparou um grande banquete em sua casa. Havia uma grande multidão de publicanos e outros que estavam sentados à mesa com eles. Os escribas e os fariseus murmuravam contra os discípulos de Levi, dizendo: Por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus respondeu: Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores, ao arrependimento. Lucas 5, 29 a 32. Jesus morreu por você enquanto você ainda era pecador. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, 8. Este é um salmo que o rei Davi escreveu. A Bíblia nos diz que ele tinha um coração como o de Deus, 1 Samuel 13, 14, Atos 13, 22. Davi nos conta como é um coração arrependido. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está constantemente diante de mim. Contra ti e contra ti somente, pequei e fiz o que é mal perante os teus olhos, para que sejas justificado no teu falar e justificado no teu julgar. Cria em mim um coração puro, ó Deus, renova em mim um espírito reto. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito voluntário. Os sacrifícios a Deus são um espírito quebrantado. Ó Deus, não desprezarás um coração quebrantado e contrito. Salmo 51, 1 a 4, 10, 12 e 17. Deus é fiel para completar a obra que iniciou em nós.
Você não pode se limpar, mas Deus pode. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou boa obra em vós, a aperfeiçoara até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. 30.3.2 Batismo de água. O batismo é o ato de imersão na água. Este é o ato simbólico de ser purificado dos seus pecados. Normalmente é feito lavando-o com água, mergulhando-o em água ou borrifando com água. Isso é não um ato que você precisa realizar para ser salvo. Isso apenas demonstra e celebra sua fé. Jesus foi batizado para demonstrar sua unidade com Deus. Você notará nas Escrituras que Jesus nunca batizou ninguém. Se ser salvo exigisse isso, você não acha que isso seria tudo o que Jesus teria feito durante seu ministério? Você é salvo somente pela graça, não por qualquer coisa que você faça. Jesus nos diz que o batismo é para seus discípulos, seus seguidores. Jesus, aproximando-se, disse-lhes: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 18-19. Jesus foi batizado por João Batista para demonstrar sua unidade com Deus. Também aprendemos aqui que o batismo serve para mostrar que você se arrependeu dos seus pecados e se voltou para Deus para ser perdoado. Este mensageiro era João Batista. Ele estava no deserto e pregou que as pessoas deveriam ser batizadas para mostrar que haviam se arrependido de seus pecados e se voltado para Deus em busca de perdão. João anunciou: Em breve virá alguém maior do que eu, tão maior que nem sou digno de me abaixar como um escravo e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Um dia Jesus veio de Nazaré na Galiléia, e João o batizou no Rio Jordão. Ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito Santo descendo sobre ele como uma pomba. E uma voz do céu disse: Você é meu filho muito amado, e me traz grande alegria. Marcos 1, 4, 7-11 Nova Tradução Viva. Pedro, um discípulo de Jesus, nos diz que o batismo é uma resposta a Deus depois que ele nos perdoou os nossos pecados, porque é aí que ficamos com a consciência limpa. E essa água é uma figura do batismo que agora salva vocês, não pela remoção da sujeira do corpo, mas como uma resposta a Deus, vinda de uma consciência limpa. Ela é eficaz por causa da ressurreição de Jesus Cristo. 1 Pedro 3, 21 Nova Tradução Viva. 30.3.3 Batismo do Espírito Santo. Isto é o que acontece depois que você se torna um crente. O Espírito Santo vive dentro de você. O Espírito de Deus e de Jesus vive dentro de você. O Espírito Santo é um ajudante e lhe dará habilidades, chamadas dons do Espírito, que o ajudarão a crescer e a promover o reino de Deus na terra. Você só precisa pedir a Ele que revele essas habilidades para você, e Ele o fará. Nestes versículos, Jesus está falando sobre o batismo do Espírito Santo. Jesus é quem lhes ordenou. O primeiro livro que escrevi, Teófilo, tratava de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Reunindo-se com eles, ordenou-lhes: Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai que de mim ouviram. Pois João de fato batizou em água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1, 4-5, 8. Quando você colocou sua fé em Jesus, você foi selado com seu Espírito Santo. E vocês também foram incluídos em Cristo, quando ouviram a mensagem da verdade, o Evangelho da sua salvação. E tendo crido, foram selados nele com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Efésios 1, 13-14 Nova Versão Internacional. O apóstolo Paulo descreve os dons que o Espírito Santo nos dá.
Eles incluem sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, discernimento, línguas e interpretação de línguas. Irmãos, quanto às coisas espirituais, não quero que sejais ignorantes. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Mas a cada um é dada a manifestação do Espírito, visando a um fim proveitoso. Porque a um, mediante o Espírito, é dada a palavra da sabedoria. A outro, a palavra do conhecimento. A outro, a fé. A outro, dons de curar. A outro, a operação de milagres. A outro, a profecia. A outro, o discernimento de espíritos. A outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo-as individualmente a cada um, como quer. 1 Coríntios 12, 1, 4, 7-11. 30.3.4 Comunhão. Jesus introduziu o que chamamos de comunhão durante sua última ceia com seus discípulos. Jesus compartilhou pão e vinho com seus discípulos. Jesus pediu aos seus seguidores que fizessem a mesma coisa em memória dele. O pão simboliza o corpo de Jesus, enquanto o vinho simboliza o seu sangue. Durante o seu ministério, Jesus referiu-se muitas vezes a si mesmo como o pão da vida e a fonte da água que dá vida. Agora Jesus não está fisicamente no pão ou no vinho que é consumido. O pão e o vinho destinam-se a ajudá-lo a lembrar-se dos ensinamentos de Jesus e do que Jesus fez por você, ao sacrificar seu corpo e derramar seu sangue na cruz pelos seus pecados. Ao participar da comunhão, reflita sobre tudo o que Jesus fez por você. O apóstolo Paulo explica a comunhão nestes versículos. Fazemos isso para lembrar o que Jesus fez por nós. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. 1 Coríntios 11, 23-26. Jesus se descreve como o pão da vida. Disse-lhes, pois, Jesus: em verdade vos digo que não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disse-lhes Jesus: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6, 32-33, 35. Jesus nos diz que ele fornece água que dá vida. Jesus respondeu-lhe: Se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido, e ele te teria dado água viva. Jesus respondeu-lhe: Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4, 10, 13-14. 30.3.5 Medo de Deus. Medo neste contexto não significa ter medo. Isso porque Deus é amor, e no seu amor perfeito não há medo. O temor de Deus significa, em vez disso, temer a Deus. A palavra admiração expressa um sentimento de admiração, pavor e respeito. Deus é todo-poderoso e merece reverência, honra e nosso respeito. Mostramos que temos esse temor de Deus por meio da obediência, da fé, da adoração, da oração e do passar tempo com Deus. O temor de Deus é sabedoria. De onde vem então a sabedoria? Onde está o lugar do entendimento? Deus entende o seu caminho e conhece o seu lugar. Ao homem, ele disse: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Apartar-se do mal é entendimento. Jó 28, 20, 23, 28. Somos instruídos a adorar a Deus com santo temor e admiração.
Já que estamos recebendo um reino que é inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando-o com santo temor e reverência. Hebreus 12, 28 Nova Tradução Viva. Devemos ficar maravilhados com Deus. Tema ao Senhor toda a terra. Temam-no todos os moradores do mundo. Salmo 33, 8. Esta escritura escrita por Moisés nos diz como demonstramos temor a Deus. Demonstramos isso obedecendo, amando e servindo a Deus. Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e guardes os mandamentos e os estatutos do Senhor? Deuteronômio 10, 12 a 13. 30.3.6 Maiores mandamentos. Durante seu ministério, Jesus reduziu a lei e os 10 mandamentos ao maior mandamento e à regra de ouro. São 2 comandos que resumem todos eles. Ame a Deus e ame o próximo. O amor é a verdade-chave aqui. Se você ama a Deus, você não adorará mais nada. Se você ama o seu próximo, que é qualquer outra pessoa, você não fará nada de errado ou magoado. Jesus nos diz quais mandamentos são os maiores. Um dos escribas perguntou-lhe: qual é o maior de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o maior é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Marcos 12, 28 a 31. Nesta escritura, Jesus nos diz para tratar os outros da maneira que queremos ser tratados. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7, 12. O amor é o princípio fundamental. Acima de tudo, porém, amem-se intensamente uns aos outros, porque o amor cobre multidão de pecados. 1 Pedro 4, 8. 30.3.7 Grande Comissão. Esta é uma diretriz que todos os crentes têm, e vem direto da boca de Jesus. Devemos compartilhar nossa fé com outros. Devemos ajudar outras pessoas a verem quem elas realmente são, filhos de Deus, criados para o céu. Esta pode ser uma tarefa difícil porque tememos as consequências de partilhar a nossa fé com alguém que reagirá de forma desfavorável ou violenta. Lembre-se que Jesus está com você. Ele sempre é, você não tem nada a temer. É apenas um despertar de Satanás, porque ele não quer que você ajude ninguém a conhecer a verdade. Deus o ajudará a falar com os outros, assim como ajudou Moisés a falar com Faraó e Paulo a pregar aos gentios. Nestes versículos, Jesus nos dá a grande comissão. Jesus é quem está falando. Ele lhes disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a toda criatura. Então o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. Eles partiram e pregaram por toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Marcos 16, 15, 19 a 20. Depois que Jesus deu a grande comissão, ele disse que sempre estaria conosco. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos ordenei. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 18 a 20. Devemos pregar o Evangelho, não importa o que aconteça. O apóstolo Paulo nos diz que Deus esteve ao lado dele, fortaleceu-o e até o libertou enquanto ele era fiel nesta tarefa. Reprovar, repreender e exortar significa que devemos corrigir, repreender e encorajar outros. Prega a palavra, insiste a tempo e à noite.
Repreende e exorta com toda a paciência e doutrina. Porque virá tempo em que não ouvirão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres segundo as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. 2 Timóteo 4, 2-4, 17. Deus ajudou Moisés a falar com Faraó, então ele ajudará você a conversar também. Moisés disse a Yahweh: Ó Senhor, eu não sou eloquente nem antes, nem depois que falaste ao teu servo. Pois sou pesado de boca e pesado de língua. Yahweh lhe disse: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Yahweh? Agora, pois, vai, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que deves dizer. Êxodo 4, 10-12. 30.4 As promessas de Deus. 30.4.1 Perdão. O perdão é o ato de aceitar o pedido de desculpas de alguém por ter feito algo errado com você, ou feito algo que o magoou. Quando pecamos, estamos desobedecendo à lei de Deus e prejudicando a nós mesmos e a outras pessoas. Precisamos ser perdoados quando pecamos. Visto que somos responsáveis perante Deus e a sua lei, precisamos antes de mais nada do perdão de Deus. O maravilhoso é que Deus é o Deus do perdão. Ele enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados, para que ele pudesse nos perdoar. Se você disse a Deus que sente muito e acredita que Jesus morreu pelos seus pecados, então você está perdoado. Você pode ter 100% de certeza disso. Agora o perdão vai além de Deus nos perdoar. Também exige que perdoemos outras pessoas pelos pecados que cometeram contra nós. Caramba! Essa é difícil porque todos gostamos de guardar rancor. Deus nos lembra que Ele nos perdoou dos nossos pecados, por isso devemos mostrar esse mesmo amor aos outros e perdoá-los também. Deus é fiel em nos perdoar se confessarmos nossos pecados. Neste versículo, Deus é Ele. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1, 9. Quando você se arrepender, Deus não se lembrará mais dos seus pecados. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham tempos de refrigério pela presença do Senhor. Atos 3, 19. Depois que Deus nos perdoa, Ele lança nossos pecados até onde o Oriente está do Ocidente. Isso significa que eles estão infinitamente separados de nós. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de todos os seus benefícios. Ele é quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu as nossas iniquidades. Pois quanto os céus estão elevados acima da terra, assim é grande a sua benignidade para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Salmo 103, 2-3, 10-12. Já que fomos perdoados, devemos perdoar os outros. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4, 32. 30.4.2 Nascido de novo. Nascer de novo é uma frase bastante curiosa, mas descreve perfeitamente o que acontece com as pessoas quando elas acreditam na graça salvadora de Jesus. Eles nascem de novo. Isto fala de um nascimento espiritual, não físico. Você colocou sua fé em Jesus? Se sim, você nasceu para um novo relacionamento com Deus e Jesus. O Espírito Santo de Deus agora vive dentro de você, tornando-o novo. Nestes versículos, Jesus fala com Nicodemos sobre nascer de novo. Nascido da água, refere-se ao seu nascimento físico como bebê. Nascido do Espírito é quando você coloca sua fé em Jesus, e seu Espírito vive dentro de você.
Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos lhe perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. João 3:3-6 Nova Versão Rei Tiago. Quando aceitamos Jesus em nossa vida, nos tornamos uma nova criação. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Quando nascemos de novo, devemos guardar ou trancar o nosso antigo eu, e em vez disso, vestir o nosso novo eu. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que o ouvistes e nele fostes ensinados, como é a verdade em Jesus. A despojar-vos, quanto à antiga maneira de viver, do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e a vos renovardes no espírito da vossa mente, e a vos revestirdes do novo homem, criado segundo Deus em justiça e santidade procedentes da verdade. Efésios 4:20-24. 30.4.3 Filho de Deus. Quando você escolhe acreditar em tudo o que Jesus fez por você, você recebe os maiores presentes imagináveis. Você agora é um filho de Deus. Isto vem com todos os privilégios que você esperaria de estar na família de Deus. O primeiro é a vida eterna. Em segundo lugar, Jesus é o Rei dos Reis. Visto que Jesus é um rei, isso também torna seus filhos membros da realeza. Ele governará toda a terra após o término do período da tribulação. A Bíblia nos diz que os crentes reinarão com ele na terra. Terceiro, você também poderá viver na casa de Deus, o céu. Enquanto você vive na terra, nunca se esqueça desta importante verdade sobre quem você é. Esta é a sua verdadeira identidade. O inimigo Satanás não quer que você saiba quem você realmente é, e constantemente o cega para isso. Satanás quer que você coloque toda a sua fé e esperança na sua identidade terrena. Seu corpo terreno não é quem você é, seu trabalho não é quem você é, seus relacionamentos com outras pessoas não são quem você é, os itens que você possui não são quem você é, todas essas coisas são apenas temporárias. Se você acredita em Jesus, você é filho de Deus. Você tem o poder de Jesus vivendo dentro de você. Nada pode tirar isso. Nós nos tornamos filhos de Deus crendo em Jesus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, se tornou filho de Deus. Amar a Deus significa guardar os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Pois todo filho de Deus vence este mundo mau, e nós alcançamos essa vitória pela fé. 1 João 5:1-3-4 Nova Tradução Viva. Quando você acredita em Jesus e se torna filho de Deus, você recebe o poder de Jesus vivendo dentro de você. E Cristo vive em vocês, de modo que, mesmo que o corpo de vocês morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram justificados diante de Deus. O Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vive em vocês. E assim como Deus ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, Ele dará vida aos seus corpos mortais, por meio desse mesmo Espírito que vive em vocês. Romanos 8:10-11 Nova Tradução Viva. Os filhos de Deus obtêm a vida eterna. Neste versículo, sua graça é a graça de Deus. Por causa de sua graça, Ele nos declarou justos e nos deu a certeza de que herdaremos a vida eterna. Tito 3:7 Nova Tradução Viva. Ninguém pode tirar a vida eterna de um filho de Deus. Jesus é quem está falando aqui. Eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que as deu a mim é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. João 10:28-29. Os filhos de Deus são herdeiros através de Jesus. Nestes versículos, o Espírito de seu Filho é o Espírito Santo de Jesus.
Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou aos seus corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E se é filho, é também herdeiro de Deus por Cristo. Gálatas 4, 4-7. Nestas Escrituras, aprendemos que os filhos de Deus herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5, 5. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor. Não haverá mais dor, porque as primeiras coisas já passaram. O que vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Apocalipse 21, 1-3-4, 7 Nova Versão Rei Tiago. 30.4.4 Oração respondida. Uma verdade fundamental em toda a Bíblia é que Deus ouve orações e as responde. Lembre-se de que orar é apenas falar com Deus. Ele ouve você se você falar silenciosamente com Ele em seus pensamentos, ou se falar em voz alta. Esta é uma das maneiras pelas quais você pode confiar que Deus fará o que prometeu. Porque Deus foi fiel no passado em responder às orações. Conforte-se em saber que Deus ouve você quando você fala com Ele. Mesmo quando você não sabe o que dizer, o Espírito Santo ora por você em seu nome. Deus ouve nossas orações. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Provérbios 15, 29. Deus responde às orações. Neste versículo, Jesus é quem fala. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21, 22. Aqui está um exemplo de uma oração respondida. João Batista foi uma resposta à oração de seu pai. Um anjo do Senhor lhe apareceu em pé, à direita do altar do incenso. Zacarias ficou perturbado ao vê-lo, e o medo o dominou. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, pois o seu pedido foi atendido. Sua mulher Isabel lhe dará um filho e você o chamará João. Lucas 1, 11-13. O Espírito Santo de Deus ora por você. Nestes versículos, faz intercessão significa ora. O Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos o que orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações sabe o que se passa na mente do Espírito, porque ele intercede pelos santos segundo Deus. Romanos 8, 26-27. 30.4.5 Orientação. Uma das promessas de Deus encontradas na Bíblia é a promessa de liderar e guiar você. Ele não irá desamparar você ou abandoná-lo. Deus tem o melhor em mente para você. Ele criou você de forma única e para um propósito específico. Ele direcionará seus passos pela vida para que você cumpra seu propósito. Entregue a sua vontade à vontade de Deus, assim como Jesus fez no jardim do Getsêmani, e confie que Ele guiará os seus passos. Peça sabedoria a Deus, e confie que Ele a fornecerá. Mas se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente de boa vontade. E ela lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Tiago 1, 5-6. Confie em Javé de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, 5-6. Deus não abandonará, renunciará ou se afastará de você. Lembre-se de que Javé é outro nome para Deus.
Porque eu bem sei os pensamentos que penso a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar esperança e um futuro. Jeremias 29, 11. Deus planejou seu caminho antes de criar você. Os passos do homem são firmados por Javé, ele se deleita em seu caminho. Ainda que tropece, não cairá, pois Javé o sustenta com a sua mão. Salmo 37, 23 a 24. Renda-se à vontade de Deus assim como Jesus fez, quando sacrificou sua vida por você. Jesus é quem está falando aqui. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. 30.4.6. Todos verão a Deus. Cada um de nós verá Deus face a face na carne. Nesse dia, a única coisa que importará é o seu relacionamento com Jesus. Alguns alegarão ignorância e afirmarão que não sabiam que Deus existia. Bem, isso não vai dar certo, o que significa que não vai dar certo para Deus. A Bíblia nos diz que nenhum de nós terá desculpa naquele dia. Veja, Deus conhece cada um de nós desde o início, Jeremias 1, 4 a 5. Ele escreveu sua lei e sua eternidade em cada um de nossos corações, Eclesiastes 3, 11. E toda a criação de Deus será uma testemunha contra você. Se você colocou sua fé em si mesmo ou em coisas mundanas como dinheiro e posses, ou falsos deuses, este será o dia mais terrível para você. Porque você perceberá instantaneamente o quanto estava errado e que desperdiçou sua oportunidade de felicidade eterna. No entanto, se você colocou sua fé em Jesus, então este será um dia espetacular para você, ao entrar na presença de Deus no céu e literalmente viver feliz para sempre. Jó sabia que veria Deus em sua própria carne. Jó é quem está falando aqui. Mas eu sei que o meu Redentor vive. No fim, ele se levantará sobre a terra. Depois que a minha pele for destruída, então verei Deus na minha carne, a quem eu mesmo verei do meu lado. Meus olhos verão, e não como os de um estranho. Jó 19, 25 a 27. O discípulo de Jesus, João, recebeu uma revelação gloriosa de Jesus. Nestes versículos, ele descreve que cada pessoa verá Jesus quando ele voltar. Graça a vocês e paz da parte de Deus que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Assim seja. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1, 4, 7 a 8. Nestes versículos, João descreve o julgamento final para a humanidade. É quando todos os mortos ressuscitam. Eles estão diante do trono, que é o trono de Deus. Se você é um crente, seu nome está no livro da vida. Jesus pagou por você. Toda pessoa que não aceitou Jesus como seu Salvador será julgada de acordo com suas obras. Você já deve saber que isso não é bom. Suas obras têm que ser perfeitas para você ser salvo, e não são. Somente Jesus é perfeito. Então você vê nestes versículos que os incrédulos são lançados no lago de fogo. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e eles abriram livros. Outro livro foi aberto, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia. A morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 12 a 13, 15. Naquele julgamento final, ninguém terá desculpa para não saber que Deus existia. A própria criação declara que ele existe. Porque a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça.
Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto neles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade desde a criação do mundo, têm sido vistos claramente, sendo percebidos mediante as coisas criadas, para que sejam inexcusáveis. Porquanto, conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, antes se tornaram vãos nos seus discursos, e o seu coração insensato se obscureceu. Romanos 1, 18-21. 30.5 Lugares. 30.5.1 Paraíso. O céu é onde Deus vive. O céu não é um mero estado de ser. O céu eterno será a nova terra que Deus criará, após o reinado milenar de Jesus na terra. Deus fará seu lar conosco naquela nova terra. A Bíblia descreve a Nova Jerusalém, uma cidade na nova terra, como um lugar físico. A cidade é enorme, com 2.300 quilômetros de largura, 2.300 quilômetros de altura e 2.300 quilômetros de comprimento. Somente pessoas perfeitas e santas podem viver no céu com Deus. Como nenhum de nós é assim, devemos colocar nossa fé em Jesus para poder entrar. Jesus é o porteiro do céu, não São Pedro e não você mesmo. O céu também tem um lugar criado por Jesus, só para você. É isso mesmo, ele tem criado lugares para cada um de nós viver no céu desde que ressuscitou e voltou ao céu. Uma das mentiras favoritas de Satanás é que o céu será chato. Isso porque Satanás não quer que você viva lá. Então ele tem que contar mentiras sobre isso. Será exatamente o oposto de chato. Pense nisso por um minuto. O Criador do universo mora lá. Se você desfrutar de todas as coisas maravilhosas que Ele criou para nós na Terra, ficará impressionado com as coisas gloriosas que Ele criou para nós no céu. A Terra não é chata, então por que o céu seria chato? Acho que esta é uma das mentiras mais estúpidas de Satanás, porque não faz nenhum sentido se você pensar bem. Sabemos que o céu tem uma cidade, Apocalipse 21, e estamos familiarizados com as atividades que acontecem nas cidades da terra. Sabemos também que o céu tem um lugar criado apenas para cada um de nós, João 14, 2-3. Comida, Apocalipse 22, 2. Animais, Isaías 65, 25. E uma celebração de casamento, Apocalipse 19, 6-9. Também sabemos que podemos ganhar coroas, Apocalipse 3, 11. E tesouros, Mateus 6, 19-21, no céu. A Bíblia nos diz que o céu é literalmente indescritível. Está além de tudo que vimos ou podemos imaginar. Essas coisas certamente não parecem chatas para mim. O mais legal de tudo é que estaremos com Deus. Você pode imaginar isso? O Deus que nos criou, o universo e tudo que nele há viverá conosco. O céu é onde Deus vive, e Ele o criou. Javé diz: o céu é o meu trono, e a terra é o escabelo dos meus pés. Pois as minhas mãos fizeram todas estas coisas, e por isso todas elas vieram a existir. Isaías 66, 1-2. Deus fará um novo céu e uma nova terra. Deus viverá com os crentes lá. Vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz vinda do céu que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles como o seu Deus. Apocalipse 21, 1-3. Jesus é o porteiro do céu. Jesus é quem fala nesses versículos. Ele é a porta das ovelhas, e os crentes são suas ovelhas. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas ovelhas, e as conduz para fora. Jesus contou-lhes esta parábola:
mas eles não entenderam o que lhes dizia. Então Jesus lhes disse outra vez: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e encontrará pastagem. João 10, 1-3, 6-7, 9. Jesus nos diz que temos que entrar no céu pela porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Mateus 7, 13-14, Nova Versão Rei Tiago. A Nova Jerusalém é uma cidade no céu. Suas ruas são feitas de ouro puro. O discípulo de Jesus, João, descreve isso para nós nestes versículos. Ele me levou em espírito a um grande e alto monte, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, e que tinha a glória de Deus. O seu brilho era semelhante ao de uma pedra preciosíssima, como se fosse jaspe, brilhante como cristal. Tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos. A cidade é quadrada, e o seu comprimento é igual à sua largura. Ele mediu a cidade com a cana, 12.012 estádios. A construção do seu muro era de jaspe. A cidade era de ouro puro, semelhante a vidro puro. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados com toda a espécie de pedras preciosas. As 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era feita de uma só pérola. A praça da cidade era de ouro puro, semelhante a vidro transparente. Apocalipse 21, 10-12, 16, 18-19, 21. Nossos olhos não viram as coisas que Deus preparou para nós no céu. Mas como está escrito, o que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, isso Deus preparou para aqueles que o amam. Mas a nós Deus o revelou por meio do Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, 9-10. Jesus está preparando um lugar para cada crente no céu. Jesus é quem fala nesses versículos. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar um lugar para vocês. Se eu for e lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Jesus lhe disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. João 14, 2-3, 6. No céu não há mais morte, tristeza ou dor. Ele refere-se a Deus. Ele enxugará todas as suas lágrimas. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem haverá mais luto, nem choro, nem dor. As primeiras coisas já passaram. Apocalipse 21, 4. Jesus nos diz que o céu é onde os crentes encontrarão descanso para suas almas. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 28-29. 30.5.2 Inferno. O inferno é o lugar que Deus criou para Satanás e os outros anjos caídos que se rebelaram. Satanás não é o governante do inferno. Deus é o criador e governante do inferno, e Satanás será um ocupante. Infelizmente, é também onde qualquer pessoa que não escolher viver no céu, acabará residindo. Veja, cada um de nós passará a eternidade no céu ou no inferno. Deus dá a cada um de nós a escolha de onde queremos ir. Se você não quer ter nada a ver com Deus, Ele não o forçará a isso. Como Deus vive no céu, isso significa que você terá que viver no inferno se não quiser viver com Deus. Acho que outra mentira favorita de Satanás é que o inferno é o lugar de festa legal e popular. Bem, é isso? A Bíblia nos diz que o inferno é um lago de fogo, lançado nas trevas, e onde as pessoas têm sede interminável e rangem os dentes em tormento. Sério, Satanás? Isso não é uma festa. Deus é luz.
O oposto da luz é escuro. Deus é amor e alegria. O oposto disso é o tormento. O inferno é a ausência e o oposto de Deus. Lembre-se de que Jesus desceu do céu, foi torturado e morreu para salvá-lo disso. Tudo o que você precisa fazer é acreditar no que Jesus fez e você será salvo. Jesus nos disse que Deus criou o inferno para os anjos caídos. Jesus é quem está falando aqui. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. O inferno é o seu destino eterno padrão. Você deve escolher acreditar em Jesus para alterar seu destino padrão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê nele não é julgado. Quem não crê já está julgado, porque não creu no nome do Filho unigênito de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas quem desobedece ao Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João 3, 16, 18 a 19, 36. Jesus nos disse que o caminho para o inferno é largo. Você só pode entrar no reino de Deus pela porta estreita. A estrada para o inferno é larga, e a sua porta é larga para muitos que escolhem esse caminho. Mateus 7, 13, Nova Tradução Viva. Os anjos estão acorrentados nas trevas do inferno. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou às cadeias da escuridão. 2 Pedro 2, 4, Nova Versão Rei Tiago. O inferno é um lago de fogo e enxofre, onde o tormento acontece dia e noite para sempre. O diabo é Satanás, e a besta é o anticristo. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde também estão a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para todo o sempre. Apocalipse 20, 10. Nesta parábola, Jesus nos disse que o inferno é um lugar de angústia. No Hades, ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu Abraão ao longe, e Lázaro ao seu lado. Ele clamou e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia Lázaro, para que molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua. Pois estou atormentado nesta chama. Lucas 16, 23 a 24. Jesus diz que o inferno é um fogo que nunca se apaga. Se a sua mão o faz pecar, corte-a. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre, e o fogo nunca se apaga. Marcos 9, 43 a 44, Nova Versão Rei Tiago. Não há descanso no inferno. Neste versículo, a besta é o anticristo. A fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. Não terão descanso nem de dia nem de noite, nem os que adoram a besta e a sua imagem, nem todo aquele que receber a marca do seu nome. Apocalipse 14, 11. Jesus disse que há tristeza profunda e tanta dor, que as pessoas rangem os dentes no inferno. Haverá choro e ranger de dentes quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vocês lançados fora. Lucas 13, 28.